Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui através do nosso canal do YouTube da Igreja Batista em Cidade Quarto Centenário para mais um domingo, neste dia 24 de maio, celebrarmos mais um culto através da internet por conta da situação que está em nosso país. Então nós continuamos prosseguindo neste formato. Vamos começar então orando, irmãos, orando pelos enfermos, orando pelas pessoas necessitadas, por essa situação que está em nosso país, orando pelo nosso pastor, por nossa igreja, enfim, vamos orar. Senhor Deus, Pai grandioso, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste de nós estarmos aqui, através desse vídeo, comunicando a Tua palavra ao Teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu me deste, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, do fundo do meu coração, Pai, por essa oportunidade que Tu nos deste, Pai. Abençoe as pessoas, Senhor, que vão ouvir essa mensagem, que venha a seguir, Pai. Que essa mensagem possa ser transmitida da melhor forma e que possa tocar seus corações, Pai. Abençoe, Senhor, nosso país, Senhor, a situação em que nos encontramos, com essa doença que assola o seu povo, e que nós confiamos e sabemos que tudo está em Suas mãos, Pai. Nos ajude, Senhor, e nos dê forças para enfrentarmos essas situações, Pai. Abençoe a Sua igreja, a igreja em Cidade Quarto Centenário, que não possa faltar nada a nenhum dos membros da Sua igreja, Pai. Que nós possamos ser livrados dessa doença, Senhor, e se porventura alguém vier a ser acometido pela doença, que o Senhor possa estar confortando o seu coração, Senhor, e à frente do seu tratamento, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o texto que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos fica em Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, de 24 a 30, que é a parábola do joio e do trigo. Vamos à leitura do texto. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Essa parábola do joio e do trigo, ela está completamente ligada à parábola do semeador. Aquela parábola onde Jesus dá o exemplo de um semeador que que joga algumas sementes, algumas caem em três tipos de terrenos, né? Esta parábola tem profunda ligação com a parábola do semeador, justamente por ter a mesma ligação da agricultura e de
de semear algum tipo de semente, né? Semear um fruto. Jesus, quando contou essas parábolas, esse é um texto que vem recorrente, e ele cita várias parábolas. Ele estava no Mar da Galileia ensinando ao povo, e ele cita várias parábolas, e essa do joio e do trigo, e tanto a do semeador também, são algumas das parábolas. Ao todo, se eu não me engano, são 7 ou 8 parábolas que Jesus cita correndo no texto aqui. Então, ambas têm essa ligação que é a questão da agricultura, né? Que era algo muito presente no tempo de Israel, ali onde Jesus estava falando. Então a parábola ela vem muito a calhar ali para aquele povo, porque era algo que era do cotidiano daquele povo. Porém, elas têm uma diferença em si, a do semeador e a do trigo, e a do joio e do trigo. A diferença é que na parábola do semeador há somente um tipo de semente. Então, o foco, a ênfase da parábola do semeador é o solo em que a semente cai. Já na parábola do joio e do trigo, há 2 tipos de sementes: a semente boa e a semente ruim, a semente que é semeada pelo inimigo. Bem, a parábola em si, ela já tem uma explicação que é no texto de 36 a 43, após Jesus citar e sair ali diante do povo, ele explica, os seus discípulos pedem a explicação da parábola e Jesus explica a parábola. Então é Mateus 13, de 36 a 43. Vou ler também aqui. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a palavra do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E o ceifeiro são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, ele explica a parábola, dizendo que quem semeia é o Filho do Homem, ou seja, quem semeia a palavra vem através de Jesus, né? Que ele fala que o semeia é o Filho do Homem, ou seja, Jesus é o próprio Jesus que é quem semeia a boa palavra. O campo é o mundo, e aí o mundo aí, eu gosto de talvez entender aí como o coração das pessoas, né? O campo é o mundo, no caso, as pessoas que vão escutar isso, e a má semente é o joio, né? O joio é a má semente e são os filhos do maligno, né? Que ele fala. O trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno, né? Que são semeados pelo inimigo. Então, para ficar um pouco mais claro essa parábola, nós precisamos entender o que é esse joio, porque o trigo é uma coisa um pouco mais comum, uma coisa que mesmo que nós não seja do nosso cotidiano ver uma plantação de trigo, mas é muito mais comum do que a gente saber o que é o joio. Então, vamos tentar entender o que é esse joio, o que era esse joio.
O joio nada mais é do que uma erva daninha. Ele tem um nome científico, Lolium temulentrum. Me desculpem a pronúncia, mas tem um nome científico e que é muito comum na Espanha e também na região da Palestina, toda a região da Palestina, região onde Jesus estava ali, onde as pessoas conheciam muito bem essa erva daninha. Bom, o joio, ele se consumido por animais ou por homens, o joio em si, ele não causa nenhum dano da saúde, exatamente. Porém, ele é um hospedeiro de um fungo que é totalmente tóxico e se aí sim, nesse joio, tiver, que é muito provável que tenha, esse fungo, aí sim isso traz malefícios tanto para pessoas quanto para animais também. Então, realmente era algo que os agricultores daquela época tinham muito cuidado em tirar, porque se no meio da tritura do trigo ou de alguma coisa, ou na colheita fosse algum joio e que tivesse contaminado por esse fungo, com certeza o resultado daquilo lá na frente iria dar trazer malefícios para a pessoa ou para o animal, de repente, se dificilmente o trigo em si é para algum animal, mas se por um acaso fosse consumido também poderia trazer prejuízos para a saúde. O joio em si, ele é muito parecido com o trigo, logo na primeira fase do crescimento da planta. Então, quando nós vemos, se os irmãos quiserem depois até pesquisar, quando tem ali a primeira fase da planta, quando ela nasce e ela está ali, ainda não desabrochou por completo, o trigo e o joio são praticamente idênticos. Nem um agricultor muito experiente consegue dividir eles. Então, por isso que quando aqui na parábola fala que o inimigo foi e colocou a má semente, ela começou a nascer e só depois que eles vão perceber isso, é porque realmente não dá para perceber a primeiro momento. O joio ele é muito, muito parecido mesmo com o trigo. Porém, quando passa para uma próxima fase de crescimento da planta, quando o trigo começa a aparecerem as suas espigas, né? Começa a desabrochar aquela flor, realmente aí fica muito diferente o trigo e o joio. E aí até mesmo uma criança consegue ver a diferença entre o trigo e o joio. E outra coisa importante salientar é que enquanto o trigo é base de alimento para praticamente uma grande parte da alimentação ali do povo judeu daquela época, da Palestina, o joio basicamente não serve para nada, né? Então essa parábola que Jesus conta no Mar da Galileia, ela nos traz algumas lições para os dias de hoje e para a nossa espiritualidade. A primeira questão é a questão da vigilância, né? Então, é nós entendermos que o inimigo ele está realmente semeando o mal no nosso meio. Então, nós temos que estar sempre vigilantes a isso, porque isso é inclusive palavras de Jesus, né, para nós vigiarmos e orarmos. Então, nós temos que manter a vigilância constante, porque o inimigo está ao nosso redor, sempre nos vigiando, sempre nos tentando tragar como um leão, né, feroz. Então, nós temos sempre que estar vigilantes, porque o semeador, que é Jesus, que semeou a boa palavra em nós, já semeou. Então nós temos que
viver desses nutrientes, sempre buscando, assim como eles revolvem a terra, né? Buscando os nutrientes debaixo da terra, assim nós temos que ser, sempre voltando a palavra, né? Sempre voltando à oração, às súplicas, estudando a palavra. E isso nos traz um pensamento sobre hoje, né? Qual é o nosso aspecto hoje, em meio a essa pandemia? Qual é o nosso aspecto hoje? Será que o nosso aspecto é mais de trigo ou é mais de joio? Ou seja, será que nós estamos como trigo neste muitas vezes tempo ocioso que temos? Nesta oportunidade que temos de ficar em casa, às vezes ficar com nossas famílias, qual está sendo o que está nos consumindo tempo? Será que o que está nos consumindo tempo será algo mais próximo do joio ou do trigo? Ou seja, será que eu, quando estou em casa, ou mesmo fora dessa pandemia, quando você não estava, quando nós não estávamos nessa circunstância, será que nós estávamos buscando a Deus como devemos? Estávamos tendo tempo para leitura bíblica diária, oração diária? Será que em vez de estarmos buscando coisas, usar a internet, por exemplo, como uma ferramenta de bênção, usar a internet como uma ferramenta de nós complementarmos o nosso estudo teológico, nós buscarmos mais a Deus através da internet, vendo pregações de, de bons teólogos, vendo vídeos interessantes sobre a nossa fé, que venham a somar a nossa vida espiritual? Ou será que nós estamos sendo como o joio, gastando o nosso tempo dessa pandemia, ou mesmo quando não estávamos fora da pandemia, tendo uma aparência de joio, gastando nosso tempo com apenas um entretenimento que não nos leva a nada, um entretenimento de lives de cantores, um entretenimento como videogame, um entretenimento como uma televisão ou algo assim do tipo. Não estamos buscando estudar, mesmo que o estudo secular, o que é muito importante para nossas vidas, nós sabemos. Então estamos tendo isso, como isso? Será que nós estamos tendo um aspecto de trigo ou de joio? Algo importante dessa parábola é que nós não devemos julgar o joio. Então não cabe a nós, isso é bem claro. Na parábola Jesus fala que o semeador, o bom semeador, ele olha, começa a ver o joio, porém ele fala para não arrancar, ou seja, nós não devemos julgar as pessoas, esse é trigo, esse é joio. Não, nós simplesmente devemos ter paciência, e essa é outra lição que a parábola nos traz. Nós devemos ter paciência e saber que no tempo certo o semeador vai pegar esse joio e vai lançar na fornalha. Então essa é outra lição que nós temos também da parábola. Nós devemos ter paciência, nós não devemos julgar os nossos irmãos. Falar, olha, você está sendo joio. Não, muito pelo contrário, nós devemos nos examinar. Paciência também não quer dizer que nós devamos ter uma abertura ao pecado, né? O irmão está pecando, então tudo bem, porque Deus vai fazer... Não, lógico, nós temos conselhos apostólicos na Bíblia, em que nós devemos, sim, chegar e exortar o irmão, andar junto, caminhar com esse irmão que errou, falar com ele, mas
Se nada der certo, nós temos que ter paciência. Temos que ter paciência, pois o dono da colheita vai chegar na época certa e vai separar o joio do trigo. E outra lição que essa parábola nos traz é a esperança. A esperança de que um dia, mesmo com todas as dificuldades que o joio pode trazer ao trigo, mesmo roubando seus nutrientes, mesmo talvez fazendo não crescer da maneira que deveria crescer, um dia o dono da colheita vai vir e vai ceifar. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança que os ímpios e toda a iniquidade, todo o pecado e todo o mal será lançado na fornalha acesa. E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, como diz aí Mateus 13, 42 e 43. Então essa é a nossa grande esperança, esperança viva de que Deus virá e trará a sua justiça a todos nós. Amém, irmãos? Essa é a porção da palavra de Deus que Deus colocou essa semana em meu coração para dividir com os irmãos. Que nós possamos aprender com essa parábola, que nós possamos nos reexaminar, nos verificar nossas atitudes como trigo que somos e não como joio, para que no dia da colheita, vigilantes sempre, nós estejamos prontos para a colheita, para a ceifa, e que nós possamos resplandecer como o sol, como diz na palavra de Deus. Amém?